Glória a Deus. Vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos ler profeta Isaías, capítulo de número 7. O livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo de número 7. Nós vamos ler 3 versículos dentro deste capítulo. Glória a Deus. Pediria que alguém que tem Bíblia, se colocasse ao lado dos irmãos que estão sem Bíblia, para que eles possam estar acompanhando a leitura da palavra de Deus nesta noite. Glória a Deus. Graças a Deus. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Quando estive ali no Catujal pela sexta-feira, cooperando com os irmãos, havia dito ao pastor Eliezer que desejaria muito estar com os irmãos aqui, pois tenho saudade dos irmãos, amo muito cada um dos irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor Eliezer, irmã Flávia, e toda esta igreja juntamente com o corpo de obreiro. Eu sou muito feliz quando eu adentro por estas portas. Louvo a Deus porque me sinto em casa para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E hoje, conversando com o pastor Eliezer, fiquei sabendo que era culto das irmãs. E nos alegra estar aqui nesta noite, queridos irmãos, para juntos nós nos alegrarmos no Senhor, para juntos nós compartilharmos também aquilo que a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo deseja com certeza falar aos nossos corações nesta início de noite para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Estou muito feliz. Quero justificar a ausência da irmã Osana. Está havendo um aniversário de um jovem lá na igreja e eu tive que pedi-la para que me representasse, porque eu já havia firmado compromisso aqui com o pastor Eliezer e não poderia jamais faltar com este compromisso. Mas graças a Deus ela pediu que eu transmitisse à igreja, à irmã Flávia, a saudação em Cristo Jesus. Que Deus possa continuar abençoando esta igreja. Queridos irmãos, eu quero trazer nesta noite uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Hoje, depois que conversei com o pastor Eliezer, eu busquei ao Senhor pedindo a Deus uma palavra, e Deus me lembrou deste texto do profeta Isaías, o livro do profeta messiânico. Nós sabemos que 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, o profeta Isaías estava profetizando essas palavras. E quando eu estava pensando neste versículo, principalmente o versículo de número 14, onde o próprio Deus, ele ratifica, afirmando que ele mesmo daria um sinal. Acaz, como rei, estava em aperto, em dificuldade, ele clamou ao Senhor, e Deus falou que responderia a sua oração, e para que ele tivesse certeza dessa resposta de Deus, que ele pediria um sinal. Mas o próprio Acaz diz que não tentaria ao Senhor, porque ele tinha certeza e confiaria de que Deus era fiel. Mas o mesmo Deus, queridos irmãos, faz uma promessa agora. Ele ratifica a sua promessa que ele já havia feito lá em Gênesis capítulo 15, e capítulo 3, versículo 15, onde ele afirma que a virgem, conceberia, isso é, que da semente da mulher iria nascer um, que feriria a cabeça de Satanás. E nós vamos ver, meus amados irmãos, que ao longo do Antigo Testamento, Deus, ele está trabalhando para cumprir esta palavra. Quando nós olhamos para Deus trabalhando para cumprir a sua palavra, nós devemos entender que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Todos nós que aqui estamos nesta noite, nós estamos aqui também, queridos irmãos, porque nós temos da parte de Deus uma promessa. A Bíblia nos afirma, queridos irmãos, que existem mais de 32 mil promessas inseridas na palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. E essas promessas, elas estão baseadas em 3 grandes promessas que a Bíblia nos dá. A primeira promessa, a base da Bíblia, é essa que nós lemos em Gênesis 15, 3 e 15, em que Deus afirma que a virgem ou a mulher daria luz e a sua semente feriria a cabeça de Satanás. E aqui em Isaías, Deus novamente afirma essa verdade, que a virgem iria conceber, e o nome dessa criança seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. E com o passar do tempo, nós vamos observar que Deus, ele cumpre essa promessa. A outra grande promessa da Bíblia está no derramamento do Espírito Santo, em Joel 2 e 28, onde a Bíblia diz que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E a terceira grande promessa para nós está firmada na vinda de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Todas as promessas da Bíblia estão arraigadas nessas 3 promessas. E eu quero dizer para os irmãos que as 2 primeiras já se cumpriram. Jesus, ele já veio como filho da mulher. O Espírito Santo já desceu sobre a igreja. E a qualquer momento Deus estará cumprindo a terceira promessa, que é arrebatar a sua igreja. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito, e eis que vou e vou preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então todos nós que aqui estamos, nós estamos firmados nesta promessa do Senhor Jesus. Mas também, queridos irmãos, Deus tem promessas particulares para as nossas vidas. Deus tem promessa que fez sobre a nossa vida, seja na nossa família, seja no nosso ministério, seja no nosso caminhar. Deus fez promessas, N promessas nas nossas vidas. E muitas vezes as lutas, as dificuldades, querem tirar o nosso alvo dessas promessas de Deus. E muitas vezes, em meio às lutas, tempestades, nós começamos a duvidar das promessas de Deus. E começamos a pensar, será que Deus vai cumprir aquela promessa que Ele disse? Porque o que eu estou vivendo agora é totalmente diferente daquilo que Deus falou que eu iria viver. O que eu estou passando agora é completamente diferente daquela promessa que Deus falou ao meu coração. Mas, queridos irmãos, a promessa de Deus, ela tem o seu tempo determinado para se cumprir, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Quando nós lemos esta palavra do profeta Isaías, nós vamos nos remeter lá no livro de Lucas, quando numa determinada cidade, uma humilde cidade, na região da Galileia, havia ali, queridos irmãos, uma jovem. Esta jovem, ela era uma de família muito humilde, uma família muito pobre. E aquela jovem, ela nutria no seu coração a promessa da vinda do Messias. Essa jovem, ela sabia que Deus a qualquer momento cumpriria a promessa do nascimento do Messias. Ela era uma jovem, queridos irmãos, que talvez tinha dificuldade como todas as jovens que servem o Senhor hoje têm. Era uma jovem que talvez tinha todas as dificuldades que uma mulher hoje tem. Mas o que faz essa jovem diferente é que ela confiava na promessa de nosso Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. Ela era uma mulher que conhecia os planos de Deus para a sua nação. Ela era uma mulher que se preservava, pois a Bíblia diz que ela era virgem. Porque ela sabia, na nação de Israel, o desejo de cada mulher que ali estava era ser a mãe do Salvador. Era que nela se cumprisse a vontade de Deus, nascendo o Messias tão esperado pela nação de Israel. E toda jovem que tinha temor a Deus, ela se preservava na presença do Senhor.
E tudo indica que essa jovem Maria, ela mantinha um relacionamento de comunhão com o Senhor. Ela mantinha uma vida de oração com o Senhor nosso Deus. Irmãos, toda mulher, toda serva de Deus que serve o Senhor, confiando nas promessas de Deus, a qualquer momento essas promessas irão se cumprir nas suas vidas. Por isso que em Israel, queridos irmãos, as jovens, elas tinham desejo de se casarem. E as mulheres, quando se casavam, elas tinham desejo de ter filhos. A esterilidade era uma maldição para eles. E a mulher, ela quando casava, ela desejava ter filho, e principalmente que fosse filho homem, porque talvez Deus estaria cumprindo a sua promessa do nascimento do Messias. Às vezes as pessoas acham que nós não amamos Maria. Nós não adoramos Maria, mas nós honramos Maria. Essa jovem ali de Nazaré, chamada Maria. Talvez, irmãos, ela estava ali naquele dia fazendo seus afazeres, como às vezes você, irmã, está ali fazendo seus afazeres ou no seu trabalho. E aquela jovem estava ali, talvez, meditando nas promessas de Deus. Ela estava, como diz Colossenses, pensando nas coisas que são de cima, almejando as coisas que são do céu. Talvez ela estava em meditação, ou ela estava em oração, ou ela estava ali entoando um hino de louvor e adoração ao Senhor, quando de repente chega à sua casa um anjo enviado por Deus. E esse anjo chega com uma palavra maravilhosa, dizendo: bendita és tu entre as mulheres. E ela se perturbou com aquela saudação. E ali há um diálogo, como nós vemos no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Lucas. A Bíblia diz que esta mulher agora, ela recebe de Deus uma promessa. Que na verdade Deus estava cumprindo uma outra promessa. A Bíblia diz que Deus agora toma esta jovem para cumprir a sua vontade. Como diz Gálatas capítulo 4 e versículo 4, que Deus na plenitude dos tempos enviaria o seu filho nascido de mulher. Nós sabemos que ao longo do Antigo Testamento era Deus trabalhando para o nascimento do Senhor Jesus. Deus escolheu uma família, um homem. Deste homem Deus escolheu a sua família. Desta família Deus fez uma nação. E esta nação tinha que ser uma nação pura. Tinha que ser uma nação diferente. Tinha que ser uma nação que glorificasse o nome do Senhor. Porque esta nação estaria trazendo a semente do Salvador. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E diz, queridos irmãos, a palavra de Deus, que naquele dia, Deus visitou essa mulher chamada Maria. Depois de 400 anos que Deus havia se calado. 400 anos que Deus não falava mais com o povo. Irmãos, uma das coisas mais terríveis que tem, é quando nós experimentamos o silêncio de Deus. Quando nós buscamos a Deus em oração, muitas vezes Deus vem com uma resposta sim. Outras vezes Deus vem com a resposta não. Mas a resposta mais difícil de Deus é quando Deus se cala. Quando Deus silencia. Mas, queridos irmãos, e nós muitas vezes ficamos perturbados com o silêncio de Deus. Mas eu quero dizer nesta noite que enquanto Deus está em silêncio, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. A Bíblia diz que nunca se viu um Deus como este, que trabalha por aquele que nele espera. Quantos aqui estão esperando em Deus? Quantos aqui estão esperando na promessa do Senhor? Por isso descanse o seu coração, alegre o seu coração, porque Deus, Ele está trabalhando para cumprir a promessa que Ele tem sobre a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E depois, queridos irmãos, desses 400 anos, Deus agora chega para aquela jovem, aquela humilde jovem, naquela cidade que era a cidade mais desprezada daquela época, porque a própria palavra de Deus tinha que se cumprir. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele tempo Nazaré não era nada. Nazaré era uma coisa qualquer, mas Deus, aleluia, é aquele que ama as coisas vil. É Deus de coisas novas. Deus é aquele que entra, irmãos, para fazer a mudança. Ele é aquele que entra para trazer a vitória.
porque o nome daquela cidade passou agora a está na história da humanidade, porque na cidade nasceu o Salvador do mundo, louvado seja o nome de Jesus. E queridos irmãos, quando nós olhamos para a figura de Maria, nós vamos ver que ela foi uma jovem, que ela achou graça de Deus. Irmãos, a mulher que tem promessa de Deus, ela tem que a cada dia achar graça diante de Deus. E muitas vezes, para se achar graça diante de Deus, é nós andarmos em obediência à palavra do Senhor, é nós desejarmos cumprir a vontade do Senhor, é nós acreditarmos na promessa do Senhor nosso Deus. Deus, quando olhava para o coração de Maria, Ele enxergava ali que ela tinha uma esperança, ela tinha uma confiança, ela tinha uma certeza de que Deus visitaria o seu povo, de que Deus redimiria a nação de Israel, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, se nós queremos acharmos graça diante dos olhos de Deus, nós precisamos seguir o exemplo de Maria. Maria, ela se distingue também talvez das jovens da sua época, porque Maria tinha um coração para adorar a Deus. Ela era uma mulher que adorava o Senhor. Como eu estava dizendo, talvez ela tinha todas as dificuldades que você, irmã, tem. Talvez ela tinha até mais dificuldade do que você tem. Mas ela adorava o Senhor Deus. Ela engrandecia o nome do Senhor. Porque, irmãos, quem tem esperança, ou quem tem promessa de Deus, ele não deixa de adorar o Senhor. Seja em meio às lutas, seja em meio às dificuldades, em todo o tempo ele está adorando, ele está bendizendo, ele está como Jó, que levantou os seus olhos e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. O seu Redentor vive, o meu Redentor vive, ele cumprirá, Ramachanda Lamanaia, a promessa que ele fez, a promessa que ele falou ao nosso coração, ele é poderoso para cumprir. Por isso, se você tem enfrentado dificuldade, se você está enfrentando luta, adore ao Senhor, exalte ao Senhor, porque a Bíblia, queridos irmãos, nos mostra que Deus, ele habita no meio do louvor do seu povo. Irmãos, muitas vezes as lutas é tão grande, e nós muitas vezes, como pastor à frente da obra de Deus, são tantos os pedidos de orações, são tantas as dificuldades que os membros nos trazem, para que possamos estar intercedendo, para que possamos estar orando. E muitas vezes, queridos irmãos, são tantos os pedidos que talvez nós não vamos lembrar da metade deles. Mas eu tenho experimentado um segredo maravilhoso, irmãos, é que quando nós, nas nossas orações, nós começamos a adorar o Senhor, nós começamos a bendizer o Senhor, nós começamos a engrandecer o Senhor, Deus vai visitando o seu povo e suprindo as suas necessidades. Deus vai visitando o seu povo e cumprindo a sua vontade. Porque Deus, irmãos, Ele espera da nossa vida que em meio às lutas, Ele possa encontrar nos nossos lábios a adoração. Encontrar o louvor. E alguém pode dizer: mas pastor, é muito difícil. Em meio à luta, à dificuldade, nós adorarmos a Deus. Mas é justamente aí que Deus quer encontrar o louvor nos seus lábios. É justamente aí que você tem que engrandecer o Senhor. Você tem que dizer: Senhor, mesmo eu não entendendo, eu quero te adorar, eu quero te bendizer, eu quero te engrandecer. Porque o Senhor, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E tem coisas, irmão, que você olha e fala assim: como que isso pode bendizer o Senhor? É a Bíblia que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. E que nós, em tudo, nós devemos estar dando graças a Deus. Então Maria era essa pessoa que ela adorava ao Senhor. Outra virtude dessa mulher chamada Maria era a sua humildade. Irmãos, Deus, a Bíblia fala que Deus procura um coração contrito e quebrantado. O coração contrito e quebrantado, Deus não resiste. Irmãos, e muitas vezes nós podemos
demonstrar isso ao Senhor quando nós dobramos os nossos joelhos para buscar a presença do Senhor. Você pode observar que todo crente, toda irmã, todo irmão de oração é pessoa quebrantada. É pessoa humilde. É pessoa que aceita a correção. É pessoa que entende o projeto e o plano de Deus para a sua vida. É uma pessoa, meus queridos irmãos, que você pode chegar e falar, ela dentro da humildade. Por quê? Porque a oração, ela traz quebrantamento para o coração do crente. Irmão, coisa terrível é quando você vai lidar com uma pessoa que o coração é duro. Que o coração não se rende, que o coração não se deita diante do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus não resiste um coração quebrantado. Um coração que se humilha diante do Senhor. Como a oração daquele publicano. A Bíblia diz que estava o fariseu e o publicano orando ao Senhor. E o fariseu começava a bater no peito e dizer: eu não sou como esse publicano. Eu dou dízimo, eu cumpro a lei, eu faço isso e aquilo. Mas a Bíblia diz que o publicano, abaixado a sua cabeça, ele não conseguia nem levantar a sua cabeça, ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou um pecador. Irmãos, o coração humilde, ele nunca está apontando o dedo para alguém. O coração humilde, ele olha para dentro de si e vê a necessidade que ele tem da graça de Deus. Ele vê a necessidade que ele tem de estar nos pés do Senhor. Ele vê a necessidade de estar se humilhando diante da presença de Deus. Ele vê a necessidade de cada dia depender da misericórdia de Deus. Em todo tempo ele olha para ele e vê um miserável que depende da graça e da misericórdia de Deus. Aleluia, aquela mulher alcançou a misericórdia de Deus, porque Deus encontrou nela um coração humilde. Que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração a humildade. Hoje nós estamos vivendo dias em que as pessoas desejam honra, em que as pessoas buscam a sua razão, elas querem estar dentro do seu direito, elas querem ter a sua razão, mas a Bíblia nos convida a dar nossa razão para Jesus. A Bíblia nos convida, irmãos, quando somos perseguidos, Jesus disse: você tem que se exaltar, você tem que se exultar, você tem que se alegrar quando você é perseguido, porque grande é o vosso galardão no céu. Irmão, quantas pessoas hoje estão correndo atrás das suas razões, estão correndo atrás do seu direito. Às vezes vem uma pessoa errando, quer errar também, e quando alguém vai chamar a atenção, mas todo mundo está fazendo. Mas você não é todo mundo, você é a igreja, você é a igreja, você é a igreja, comprada e remida pelo sangue de Jesus. Você é salva, você é remido pelo sangue de Jesus. Você tem um dono, você é propriedade de Deus, você não é do diabo, você não é do mundo. O mundo está aí com as suas mazelas, mas você pertence a Jesus, porque Jesus te comprou com sangue, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com pedras preciosas, mas Jesus comprou você com sangue e te diz: você é minha, você é meu, eu te comprei. Você é diferente, você precisa ser diferente, porque você me representa, você é a minha imagem, você é a minha semelhança, você é a expressão da minha imagem, você é a expressão da minha glória, e por isso que nós somos santos. Nós precisamos viver em santidade, nós precisamos ser humildes, e para aqueles que não são humildes, Jesus diz: vinde a mim, todos cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, disse Jesus, que sou humilde de coração. Se ele é humilde, você tem que ser humilde. Eu que tenho que ser humilde, porque Deus é aquele que não resiste um coração humilde diante da sua presença. E Deus, queridos irmãos, nesta última hora, quer encontrar corações humildes diante da sua presença. Quantas pessoas hoje querem, querido, fama, querem, queridos irmãos, sucesso, querem estar fazendo algo para atrair a glória para si. Mas nós estamos aqui nesta noite para nos humilhar diante de Deus e dizer ao que está sentado no trono: só Ele é digno de honra, só Ele é digno de glória, só Ele é digno de
de louvor, só Ele é digno de adoração. A Ele seja o louvor, o domínio para todos sempre. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é tudo e nós não somos nada. Nós dependemos dEle, nós necessitamos dEle, nós vivemos por Ele, nós existimos por Ele. E como diz a Bíblia, tudo é para Ele, por Ele, glória seja dada ao nome dEle, em nome de Jesus. Um coração humilde, um coração aquebrantado, remachandarabassuriandalamanai. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Um coração humilde é um coração que perdoa. Um coração humilde é um coração que perdoa. Ramanagachandarabaxéria. Um coração que perdoa. Um coração que concede o perdão. Quando nós, queridos irmãos, olhamos para nós, todos os dias nós somos necessitados do perdão de Deus. Todos os dias nós carecemos do perdão de Deus. Mas Jesus nos diz assim: se você não perdoar as ofensas aos homens, meu Pai Celestial também não te perdoará. Quando nós perdoamos, por mais difícil que seja, enquanto você está concedendo o perdão, Deus está te perdoando. Deus está mudando a sua história. Deus está mudando a sua trajetória. Porque, irmãos, para o grande ofensor, para um grande ofensor ou para um grande pecador, existe um grande Salvador, que é Jesus. Existe um grande perdoador, que é Jesus. E por isso que o coração, nós precisamos ter o coração humilde, como de Maria, pronto para perdoar. Queridos irmãos, já passando para o final, nós vamos observar que essa mulher chamada Maria, ela tinha convicção das promessas de Deus. Ela tinha convicção. Ela sabia que a qualquer momento Deus iria visitar o seu povo. Ela sabia que o Deus que fez a promessa é incapaz de não cumprir a promessa que fez. Eu quero te dizer nesta noite que Deus nos trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele tem na sua vida. Deus nesta noite, Ele está renovando as promessas que Ele fez sobre a sua vida. Você tem questionado a Deus e perguntado ao Senhor: Senhor, cadê as promessas que o Senhor falou sobre a minha vida? Deus está te dizendo que renova. Nesta noite Ele renova as promessas sobre a sua vida. E é pela fé, é pela fé, é pela fé que Ele irá cumprir as promessas na sua vida e na minha vida. Tenha nesta noite, em nome de Jesus, convicção. Tenha certeza de que Deus, Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele fez na sua vida. Que Ele é poderoso para cumprir a promessa que está na Bíblia sobre a sua vida. Promessa de paz. Ele escrevendo, o profeta Jeremias escrevendo, diz assim: eu bem sei o pensamento que eu tenho acerca de vós. É pensamento de paz, para vos dar o fim que vocês esperam. Você está esperando em Deus? Você acredita que Deus, Ele é fiel para cumprir as promessas? E talvez nessa caminhada, talvez você falhou. Talvez você falhou. Talvez você quebrou aquela aliança que você não deveria ter quebrado com o Senhor. Mas o nosso Deus é um Deus compassivo. É um Deus que se compadece, como diz o Salmo 103. Que assim como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós. A Bíblia diz que este Deus, irmãos, assim como o Ocidente está longe do Oriente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões.
A Bíblia diz que é Ele que perdoa os nossos pecados. É Ele que sara as nossas enfermidades. É Ele que redime a nossa vida da perdição e nos coroa de benignidade e misericórdia. Quando nós nos achegamos a Deus reconhecendo que nós erramos, que nós falhamos, que nós quebramos a aliança, quando nós confessamos o pecado, quando nós, queridos irmãos, nos sujeitamos à disciplina, o Senhor, Ele restaura. Ele restaura. E as suas promessas continuam viva diante dos seus olhos. Alguns anos atrás, um dos pioneiros da nossa igreja ali no Brasil, ele partiu para a eternidade. E o filho dele, um presbítero da nossa igreja, nós estávamos em uma oração logo depois do sepultamento daquele pioneiro, e nós estávamos em uma vigília, numa oração da noite. E quando Deus usou um dos obreiros ali, em profecia, dizendo assim: meu servo, descanse o teu coração, porque o teu Pai está comigo. E as orações dele estão vivas diante de mim. E as promessas que eu fiz, vou eu cumprir. Quando terminou aquela reunião, aquele presbítero, filho daquele pioneiro que havia partido para a eternidade, ele me disse: irmão Levimar, eu estava hoje orando o Senhor, e perguntando ao Senhor, Senhor, o Senhor levou meu pai. O que foi feito das promessas que o Senhor fez para o meu pai? E as orações que meu pai fez diante do Senhor. E tudo isso ele perguntou para Deus. E Deus naquela noite respondeu: o seu pai está comigo, descanse o teu coração. E as orações do seu pai estão vivas diante de mim. Irmão, a sua oração está viva diante de Deus. Deus, Ele não se esqueceu de você. Ele tem visto as suas lágrimas, Ele tem ouvido a sua oração. Descanse o seu coração nas promessas do Senhor. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Nesta noite, agarre nas promessas do Senhor. Fique firme nas promessas do Senhor. E finalizando, queridos irmãos, Maria, além de ter essas convicções na promessa de Deus, Maria, ela nos dá um grande exemplo. Maria, ela era serva. Ela, quando o anjo chegou para ela e propôs para ela: olha, você vai ser a mãe do Salvador. Ela podia rejeitar, irmãos, porque ela corria risco até de ser apedrejada se alguém descobrisse que ela estava grávida sem estar casada. Ela colocou a sua cabeça na forca. Mas quando o anjo fala com ela, ela diz o seguinte: faça, Senhor, a tua vontade na vida da tua serva. Irmãos, como é maravilhoso sermos servos. Jesus, ele estava caminhando junto com os seus discípulos, e lá no caminho eles vinham discutindo entre si. A Bíblia diz que havia uma contenda entre eles para dizer quem era o maior. Eles iam discutindo e Jesus só prestando atenção. Jesus poderia ter parado e repreendido eles ali, mas Jesus, como disse, foi dando corda. E eles foram discutindo, batendo boca: eu sou maior, não sou eu. Teve dois deles que teve a audácia até de pedir à mãe para ir lá interceder. Vai lá e fala para Jesus que quando no reino dele, eu me assento à direita e o meu irmão à esquerda. E havia aquela contenda. Aí agora Jesus lá no cenáculo, serve lá a Páscoa, a primeira ceia. E agora Jesus levanta. Acho que eles ficam tudo olhando. Aí Jesus vai lá, tira suas vestes. No que tira suas vestes, ele vai lá, pega uma toalha, se cinge dessa toalha, pega uma bacia, coloca água, e ele agora
traz a figura do escravo. O pior, quando o escravo não prestava para nada, eles botavam ele para lavar os pés dos visitantes. Aí Jesus assume esta figura do escravo, do servo. Pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Aí quando vai lavar o pé de Pedro, Pedro, não, senhor, o senhor nunca me lavou o pé. Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro, então me dá um banho, senhor. Não, Pedro, calma, é só os pés. E Jesus termina de lavar e ele falou, olha, o que eu faço agora vocês não sabem, mas depois vocês vão saber. E a Bíblia diz que depois que ele terminou, ele tira a toalha, deixa a bacia, se veste novamente e se assenta junto com eles novamente e fala assim, olha, eu sou mestre e senhor. Eu sou. Mas eu quero dizer para vocês que lá no mundo as pessoas querem ser servidas. Mas com vocês não vai ser assim não. Eu sou mestre e senhor, mas eu estou deixando para vocês o exemplo de servo. Porque aquele que quiser ser o maior, seja servo. Aí quando você vai para Mateus 7,12, está escrito assim, aquilo que você quer que o homem faça, fazei primeiro. Irmãos, tem tanta pessoa que só exige. Ele só exige, mas ele não faz. Como é que ele vai cobrar se ele não faz? Quando ele, às vezes ele está lá, é membro da igreja, está lá, né? Ele não ora de jeito nenhum. Mas aí depois o pastor coloca essa pessoa para orar. Vai ser a dirigente do ciclo de oração. Aí ele vai cobrar do povo. Vocês têm que orar. Aí você não orava, agora que você está cobrando. Então, irmãos, nós temos que, aquilo que nós desejamos que o homem nos faça, nós devemos fazer. Aleluia. Irmãos, e como é feliz a família, a igreja, que entende que é servo. O marido tem que ser servo da esposa. Servir a esposa. Outro dia eu estava falando lá na igreja, na época do namoro, né? Quando é a época do namoro, nossa, como é tudo bonito, abre a porta do carro, tem rosa, todo mundo anda bonito, perfumado, cheiroso. Aí depois que casa, para onde vai isso? Para onde que vai? Não, tem que continuar. Quando eu falo ser servo, não é ser escravo. Por exemplo, a mulher, principalmente quando ela quer atrair o jovem gosta de pudim. Ela, eu vou fazer um pudim, porque o fulano gosta. Não é assim, irmã? Gosta do pudim. Ele não vai fazer coisa porque ele gosta, ele vai fazer coisa porque o outro gosta. E eu estava outro dia no casamento, lá na igreja, falando isso. A pessoa não casa para ser feliz, ela casa para fazer o outro feliz. E quando o casal ele entra por esse caminho de ser servo, a mulher ela vai agradar o marido vai agradar a mulher. Irmãos, vai ser bênção. Vai ser vitória. E na igreja também não é diferente, que quando cada membro, cada obreiro entende que ele está servindo o reino de Deus. Não está servindo o pastor, não está servindo o ministério, está servindo o reino de Deus, porque o pastor era servo também. Ele está aqui servindo a igreja, ele está aqui orientando a igreja, ele está aqui disciplinando a igreja, ele está mostrando o caminho porque ele é servo. Louvado seja o nome de Jesus. E Maria, ela foi alcançada por Deus porque ela era serva. Irmãos, que Deus possa encontrar em nós um coração adorador, um coração humilde, um coração de servo. Jesus falou, eu não vim para ser servido pelos homens, eu vim para servir. Mas quantas pessoas hoje, irmãos, querem ser servido? Mas o Evangelho de Jesus não ensina isso. O Evangelho de Jesus nos ensina a ser servo como Maria foi serva. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Queridos irmãos, que nós possamos ficar firmes nas promessas do Senhor. Talvez você adentrou aqui nesta noite, dentro de uma preocupação, dentro de uma ansiedade. Mas eu quero dizer para você, descanse no Senhor Jesus. Lance toda a sua ansiedade aos pés de Jesus. Porque a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Jesus, tem cuidado. Irmão, sabe o que é cuidado? Os pais que aqui estão sabem o que é cuidado. Tem que ter cuidado com o filho, cuidado para ele não cair, cuidado para ele não pular, cuidado, Deus cuida de você. Deus cuida de mim.
Descansa o seu coração em Deus nesta noite. E saiba que Deus é um Deus que cuida. Aí você fala, mas isso não está acontecendo na minha vida. Não está, porque você não está confiando nas promessas de Deus. Você não está deixando Deus cuidar de você. Você quer andar para as suas próprias forças. Mas nesta noite, deleita-te no Senhor. E Ele concederá o desejo do teu coração. O desejo do seu coração. Quantos necessitam de orar? São. Que nesta noite você possa receber o renovo de Deus. Que nesta noite Deus possa renovar as promessas. Talvez você pode dizer igual Sara, até sorrir, Senhor, isso é impossível para os homens. Mas para Deus, nada. Nada é impossível para Deus. Escute, Deus está dizendo com uma pessoa aqui nesta noite. Nada é impossível para Deus. Nada. Se creres, tu verás a glória de Deus. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, a Ti pertence a honra, a Ti pertence a glória, a Ti pertence o louvor, porque Tu és um Deus fiel para cumprir todas as promessas que o Senhor tem falado sobre a nossa vida. Tu és poderoso para cumprir todas as promessas que estão na Tua palavra, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo na face da terra. Deus, eu creio na Tua promessa. Eu creio, Senhor, que Tu és poderoso e a qualquer momento o Senhor irá cumprir as promessas que o Senhor tem falado na Tua palavra sobre as nossas vidas para a glória do Teu nome. Por essa razão, Senhor, te peço que abençoe o coração do Teu filho, abençoe o coração da Tua filha, que eles possam receber o renovo do Senhor nesta noite, que eles possam confiar no poder da Tua palavra, que eles possam confiar na ação do Teu Espírito Santo, que trabalha para cumprir a Tua verdade, a Tua palavra. Deus, abençoe esta igreja, abençoe o pastor Eliezer, a sua família, abençoe a família de cada obreiro, cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem. Prospera esta obra para a glória do Teu nome. Toma a vida do pastor Elifelete em Tuas mãos, a sua família, dá saúde ao Teu servo, repreende aquela enfermidade, aquele mal, para Agachandaramanai, para a glória do Teu nome. O Teu servo precisa de saúde, o Teu servo precisa fazer a Tua obra. Rakashandaramanai, Ricantuiricandalamasai, visita, Senhor, visita o Teu servo com saúde, completa a obra para a glória e honra do Teu nome, Deus. Nós assim oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 glória, aleluia.